Olá, amado irmão, amada irmã. Nós queremos hoje falar um pouco sobre a palavra de sabedoria. Nós estamos, neste tempo, falando sobre os carismas do Espírito, os dons do Espírito Santo. Nós explicamos no início, ao falar sobre os dons efusos e os dons infusos. Espero que você não tenha ficado confuso, né, com a explicação. Então, eu falei sobre o dom de línguas, sobre o dom da palavra de ciência, a interpretação das línguas e sobre a profecia. Sobre a profecia, eu queria ainda acrescentar algo que eu me recordei depois. É um dos pontos do discernimento da profecia, que eu poderia falar isso mais tarde, mas só para não acabar não esquecendo. O dom da profecia, ele tem também alguns critérios. Por exemplo, eu não posso profetizar como se a palavra de Deus tivesse que ser repetida pela minha boca. Como assim? O dom da profecia é uma mensagem que vem de Deus. A Bíblia em si já é uma grande profecia, perfeita. Mas uma profecia chamada moção do Espírito, quando eu vou profetizar, por exemplo, quando eu comecei na caminhada, eu falava às vezes assim: meus filhos, eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Isso é uma profecia? É uma profecia, mas que já está na Bíblia, que fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Uma profecia no sentido de ser palavra de Deus, mensagem de Deus. Ou seja, nós não podemos pegar um texto bíblico e transformar como se fosse uma profecia. Por exemplo, meus filhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus filhos, eu e o Pai somos um. Coisas que já estão escritos na Bíblia. Então, essa não é uma profecia como o dom da profecia. Ter esse cuidado, porque a gente vai misturando. Pode acontecer o seguinte: Deus te lembrar uma passagem bíblica. O Senhor me faz lembrar agora a passagem aonde Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor me dar esse entendimento. Aí vai dando o entendimento, falando. Aí já é outra coisa. Já é uma palavra, uma moção, aonde Deus vai te dando o entendimento daquela lembrança que Ele trouxe a você. Já a profecia, não. Profecia é algo que vem direto do coração de Deus. Não é que a Bíblia não veio do coração de Deus, mas já é um outro âmbito, é um outro departamento. Você não pode estar repetindo a palavra de Deus e dizendo que Deus te revelou aquilo naquela hora. Não, não é bem por aí. Lembrando que a revelação de Deus já foi completa. A revelação da salvação já está completa. Mas eu falo de revelação no sentido de coisas imediatas. O Senhor está curando alguém, nesse sentido. O Senhor está libertando, coisa desse tipo. Vamos falar hoje sobre a palavra de sabedoria. Mas ainda, voltando sobre a profecia, o outro critério sobre a profecia é quando a profecia ela pode ser contraditória, quando ela vai contra o que a Bíblia ensina e contra o que a igreja ensina. Por exemplo, até as visões particulares ou revelações particulares, que nós chamamos, por exemplo, Santa Catarina de Sena, ela teve a impressão de ouvir de Nossa Senhora dizer que ela não era a Imaculada Conceição. Ou seja, uma revelação que a igreja não confirma, porque é dogma de fé, se bem que antes não era dogma, porém já a igreja acreditava que Maria é Imaculada. E Catarina de Sena, doutora da igreja, ela teve essa impressão de Nossa Senhora falar-lhe que ela não era Imaculada. Digamos que eu estou no grupo de oração e eu falo pela profecia: meus filhos, a Igreja Católica não é o único caminho que leva à salvação. Vocês podem se salvar mesmo no Espiritismo. Vocês podem se salvar mesmo indo à macumba. Imagina uma loucura dessa. Ou então, meus filhos, em alguns casos eu libero o aborto. Então, meus filhos, o purgatório é uma grande mentira. Isso é um engano. Então, são coisas que vai contra a doutrina da igreja. Então, ter esse cuidado. Ou então, alguém falando: meus filhos, eu quero que vocês adorem a minha mãe. É algo contra a igreja. Então, a profecia ela tem que ter esse discernimento. Quando nós formos falar do discernimento dos espíritos, nós podemos aprofundar cada dom, dando dicas práticas de como a gente também ter esse discernimento. É claro que é algo espiritual, mas nós vamos também dar algumas dicas práticas. Falando hoje sobre a palavra de sabedoria, a palavra sabedoria, ela quer dizer para nós
a palavra que dá sabor. Vocês lembram que eu falava que na Bíblia, palavra, ela tem um sentido mais profundo, porque no hebraico, dabá, ela tem um sentido mais profundo do que no português. Palavra, às vezes no português foi algo pronunciado, ou algo escrito, só algo ortográfico, talvez, ou um som que sai da minha boca, uma palavra. Mas na Bíblia, a palavra tem um sentido muito mais profundo, mais forte. É um sentido mesmo, aonde a palavra de Deus está, Deus está. Ou seja, Deus não é como nós. Nós sentimos uma coisa, nós pensamos, depois nós falamos, depois nós fazemos. Deus não. Quando Deus fala, Deus já está fazendo, Deus já está agindo, Deus já está presente. E em Deus não há essa separação entre o falar, o sentir, o agir. Deus, tudo isso em Deus é de uma vez só, é junto. Então, quando a palavra de Deus vem a nós, é o próprio Deus que vem. Deus vem nessa palavra que nos toca. Então, a palavra de sabedoria, esse carisma do Espírito, a palavra sabedoria quer dizer aquilo que dá sabor, dá essa delícia à vida. O que é a palavra de sabedoria na prática? Como carisma do Espírito Santo, não como dom infuso, porque já seria outro momento para explicar isso. A palavra de sabedoria é uma palavra que Deus te dá, por exemplo. Eu estou no grupo de oração e Deus me fala que há um rapaz que tem o pecado de falar mal da vida do próximo. Aí o Senhor fala assim, um exemplo. O Senhor me mostra alguém que tem o pecado de falar mal do seu próximo. Fala muito mal mesmo, é viciado em falar mal. E o Senhor me dá o entendimento que a sabedoria, de todas as vezes que você for falar mal do próximo, que você reze no seu pensamento uma Ave Maria, ou que você lembre das chagas de Cristo. Ou seja, mostrou o problema e depois veio a solução, por aquela palavra que é uma direção de Deus. Outro exemplo, o Senhor me mostra agora uma mulher que chegou com muita mágoa do seu marido. Isso é uma palavra de ciência. Aí a palavra de sabedoria pode vir depois. E o Senhor me dá o entendimento que você deve, a partir de hoje, acordar um pouco mais cedo para falar com seu marido e fazer o café, porque as brigas têm sido por conta disso. Então Deus te dá a sabedoria de acordar mais cedo e fazer o café para que essas brigas diminuam. Ou então, por exemplo, se eu me mostra alguém que está com um problema de gastrite muito grave. E isso é a palavra de ciência, a sabedoria que Deus dá. E o Senhor me mostra que o grande problema é que você deve mudar de médico. O médico que você está tem passado os remédios errados. Você pode ir para outro médico. Então é uma direção para a vida da pessoa. Então a palavra de sabedoria é uma direção de como resolver aquele problema, ou então de como você se conformar com aquela situação, se conformar à vontade de Deus, o seu coração se submeter. Por exemplo, o Senhor me mostra uma pessoa que está com alguns meses muito triste mesmo, quase em depressão, ou em depressão porque perdeu um parente. E a palavra de sabedoria que Deus me dá é: minha filha, eu sou a ressurreição. Vem até uma profecia junto, né? Eu sou a ressurreição e por isso te chamo a se alegrar com a minha ressurreição e não ficar triste. Ou seja, Deus vai dar uma sabedoria de como aquela pessoa se alegrar. A palavra de sabedoria, ela tira de nós a tristeza, ela nos dá a sabedoria de como nos livrar do pecado, de como se livrar de uma situação, de como resolver, de como saber esperar, de como falar. Esses dons devem estar muito presentes na nossa evangelização. Você vai evangelizar, aí tem um cara lá que é espírita e bem inteligente. Se você não tiver muitas vezes você tem um conhecimento, mas muitas vezes aquela pessoa é tão sagaz, tão esperta que ela pode lhe calar. Calar você, te calar, nos calar. E o que acontece? Você tem que pedir a Deus: Senhor, me dá a palavra de ciência, de sabedoria para falar na evangelização. Então naquela hora a pessoa, ela falou uma palavra bem complicada, algo bem complicado. Você diz: Senhor, no seu coração, me dá uma palavra de sabedoria. E você fala e a pessoa naquela hora se desarma todo. Na evangelização muitas vezes acontece isso. A pessoa vai lá e você conversando, argumentando e ela rebatendo. Aí você pede assim uma palavra de sabedoria e aquela palavra
cai no coração daquela pessoa que você está evangelizando, ela silencia e ela não tem mais argumento. A palavra de sabedoria, ela tem esse poder também, de calar as pessoas que estão contra a igreja. Isso é muito bom no nosso diálogo com os protestantes, com outras denominações, como os espíritas, com os ateus mesmo, com os satanistas, com pessoas de falsas doutrinas. Nós devemos estudar sim a doutrina da igreja, mas devemos também pedir essa palavra de sabedoria. Porque muitas vezes não são os argumentos humanos que vão convencer, mas esta palavra de sabedoria que vai penetrar no mais profundo da vida da pessoa. Por exemplo, a Emi Nogueira, se eu não me engano, ela teve um problema com o filho dela e era, se eu não me engano, apendicite. E no momento, a cofundadora da comunidade Shalom, nossa cofundadora. E ela foi para o médico e o médico não descobriu qual era o problema do filho. E veio a palavra de ciência, apendicite. E qual foi a sabedoria de Deus? Operar da apendicite. O médico não sabia que era, mas quando ela falou, foi fazer o exame e de fato era isso. E salvou a vida do filho dela por conta da sabedoria de qual era o problema. Foi uma palavra de ciência e ela usou a sabedoria para revelar para o médico qual era o problema. Então, salva uma vida por conta de uma palavra de sabedoria. Pode ser salvo um casamento, ser salvo alguém da depressão, salva alguém de uma situação de falta de perdão, salvar alguém em uma situação difícil, com um parente, com um amigo. Então a palavra de sabedoria ela vai direcionando a nossa vida. Deus pode, por exemplo, também dar, como eu falei, não é apenas uma palavra. A palavra tem um sentido de ação de Deus. Eu posso estar, por exemplo, em um local e digamos que o meu carro deu um problema, digamos. Aí Deus vai deu uma visualização de algo, de alguém empurrando o carro. Porque o problema era só dar um empurrãozinho e já pegava o carro. Eu estava num local escuro, então Deus dá aquela palavra e você vai, empurra o carro e pega e dá certo. Ou então Deus lhe mostra que você deve fazer isso, porque fazendo isso você vai conseguir progredir no seu trabalho. Deus vai dando sabedorias para você agir. Então você pode estar rezando e naquela hora Deus te dá uma visualização. E aquela visualização você saber que é sabedoria de Deus para você. Por exemplo, você pode estar no momento de oração. E claro que isso não pode ser feito de forma sem discernimento. Você está rezando por alguém numa efusão e naquela hora Deus de fato move o seu coração a abraçar aquela pessoa. Abraçar a pessoa que você está rezando. Claro que isso às vezes acontece sem discernimento. Estou falando que tem que ter cuidado, ver se é de Deus mesmo. Precisa de um critério. E aquele abraço pode ser o abraço que a pessoa estava precisando para ser curada. Muitas vezes a sabedoria que Deus deu foi aquele abraço. Não foi nem uma palavra, foi um abraço. E foi a sabedoria de Deus. Muitas vezes, numa conversa, Deus pode te dar também uma sabedoria. Por exemplo, digamos que você está conversando com alguém e ela tem um trauma de algo. A Deus te dá a sabedoria de não falar aquela palavra, para não magoar a pessoa. Então, ter todo esse cuidado, porque a palavra de sabedoria não é só uma palavra feita na minha mente, ou uma frase, ou um discurso, não. É uma sabedoria de Deus, que pode vir por uma visualização, por um sentimento, por uma sequência de imagens, ou pode vir por uma palavra mesmo. Então que Deus nos conceda esta graça, porque a palavra de sabedoria ela deve ser usada muito nos nossos grupos de orações, que infelizmente tem diminuído. Não é porque o Espírito não tem agido, mas é porque nós temos abrido muito menos o nosso coração. Então peçamos ao Senhor um novo Pentecostes na nossa vida, porque de fato nós fomos criados para dar este sabor à vida das pessoas. Não é à toa que Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E para nada mais serve o sal, senão para ser pisado pelos homens, se nós não dermos este sabor, se nós não formos esta sabedoria de Deus. E é estando aos pés daquele que é a sabedoria perfeita, que nós teremos a palavra de sabedoria. Amém.